6 ministros do STF votaram contra o habeas corpus de Lula e 5 a favor. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A repórter Carla Lucena acompanhou o julgamento aqui no Supremo e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. O habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi protocolado em fevereiro deste ano aqui no Supremo. Ele foi condenado a pena de 12 anos e 1 mês pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A sessão dessa quarta durou um pouco mais de 10 horas e o primeiro a votar foi o ministro relator Edson Fachin no início da tarde, como vamos ver na reportagem. No julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, o relator ministro Edson Fachin analisou todos os pedidos apresentados pela defesa e decidiu negar o pedido. Ele disse que não houve abuso e nem ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que também manteve a execução da pena de prisão após condenação em segunda instância. Mesmo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, não verifico a alteração no panorama jurídico que considere ou autorize considerar o ato coator como revelador de ilegalidade ou abuso de poder. A alegação de que a deflagração da fase executiva decorreria de precedente sem força obrigatória no Supremo Tribunal Federal parece-me também não conduzir a resultado diverso. O ministro Gilmar Mendes, que seria o 8º a votar, pediu para adiantar o voto. Ele disse que depois de refletir sobre o tema, mudou de entendimento sobre a execução de penas após segunda instância. Veja, portanto, por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso, porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça, numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Se nós temos uma justiça com várias falhas, a justiça criminal, por si só, é extremamente falha, é muito falha. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso seguiram o relator. Para o ministro Roberto Barroso, negar a prisão após condenação em segunda instância pode comprometer acordos de colaborações premiadas. Sem o risco da prisão em segundo grau, acabaram-se os incentivos para a colaboração premiada, que foi decisiva para o desbaratamento desta corrupção sistêmica que existe no Brasil. Porque a corrupção, sobretudo quando envolve a lavagem de dinheiro, ou ela tem ajuda de alguém que conhece o esquema de dentro, ou você não consegue desvendar. Portanto, acabar com o estímulo à colaboração premiada é dar um incentivo à corrupção, é voltar a ser como sempre fora. Vai ser a renovação do pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro. Não há nenhuma ilegalidade, não há nenhum abuso de poder que permitiria a concessão do habeas corpus. Até porque, e aqui a questão de fundo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao meu ver, ao acompanhar, ao aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, agiu com total acerto. A ministra Rosa Weber destacou ser soberana a decisão majoritária da Corte sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Ainda que, repito, o plenário seja, sem dúvida, o locus apropriado para revisitar tais temas. E após 3 horas do julgamento, do intervalo regimental, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, decidiu fazer uma nova pausa no julgamento. No retorno, votaram os demais ministros da Corte, começando pelo ministro Luiz Fux. Vamos ver agora como foi a terceira parte da sessão de hoje.
O ministro Luiz Fux também considerou que o habeas corpus trata de uma decisão que, para ser cassada, deve comprovar ilegalidade ou injustiça, o que, segundo ele, não acontece no caso. O ministro também negou o pedido. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. Já o ministro Dias Toffoli, após ressalvas, votou para conceder o pedido da defesa do ex-presidente. O ministro entendeu que a prisão só pode ocorrer depois do julgamento de recurso pelo STJ. A exceção, segundo ele, seria para os casos julgados pelo Tribunal do Júri, em que a condenação é decidida por um grupo de cidadãos. A não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento. Com fundamento no artigo 312. Mas aí é uma prisão de caráter cautelar. Os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e o decano Celso de Mello se manifestaram que a prisão só pode ser executada depois que todos os recursos na Justiça sejam finalizados. A ilegalidade está justamente na falta de fundamentação, de motivação adequada dessas decisões. Concluo meu voto concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe foi imposta. Não posso, a esta altura, em relação à Constituição Federal, dar o dito pelo não dito. E aí, potencializando o objetivo, olvidar o meio para chegar a esse objetivo, que é a correção de rumos, que é alcançar dias melhores, como eu falei, nesta sofrida república, e proclamar os quatro ventos. Depois dizem que a Constituição Federal é o que o Supremo, a maioria no Supremo diz que ela é. Proclamar os quatro ventos, que é letra morta, a garantia constitucional, segundo a qual ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma decisão. Nenhuma execução de condenação criminal em nosso país, mesmo que se trate de simples pena de multa, pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial definitivo resultante do necessário trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A lei é muito clara a esse respeito. Com o placar empatado em 5-5, coube à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, desempatar o julgamento. A defesa do ex-presidente chegou a fazer um pedido no plenário para que a ministra não votasse, com base em um regimento da corte, mas esse pedido não prosperou. A ministra, então, seguiu a corrente de que cabe a execução da pena após confirmada a condenação em segunda instância. Com isso, por 6-5, o plenário do Supremo negou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Vamos ver o trecho do voto da ministra Carmen Lúcia. Impossibilitar absolutamente qualquer atuação do Estado no sentido de se dar cobro pode levar, como foi reiterado aqui hoje em alguns votos, à impunidade. Até porque, neste caso, a Constituição, de um lado, assegura direitos fundamentais, que são relevantíssimos para a democracia, e, por outro lado, garante também que o direito penal e a pena de prisão é realmente algo que a sociedade, num determinado momento, provavelmente vai rever, mesmo em condições muito melhores do que as oferecidas neste trágico ou dramático quadro penitenciário brasileiro, mas, mesmo assim, haverá de ser revisto. Entretanto, tal como posto no sistema brasileiro e prevalecente, tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. O quadro fático, portanto, não me permitia naquela ocasião, como não me permite agora,
que se tenha como inconstitucional ou impossível de se dar o cumprimento da sentença ou do acórdão, no caso, da decisão, após o julgamento de segunda instância.